Começamos mais uma edição do Dois Pontos Podcast. Mais uma vez agradecer você que está sempre acompanhando, dá aquele like, se inscreva em nosso canal e também acione o sininho para você receber todas as notificações. Toda vez que a gente tiver conteúdo novo, é muito interessante para vocês. E agradecer também os nossos patrocinadores. E seja no... pronto, você que não é mudado, já ia reclamar aqui. La Forneria, que tá mandando uma pizza deliciosa para o nosso convidado de hoje. E Instagram, La Forneria JQ de Jequié, tá? CS, loja distribuidora de bebidas. E eu não tive a oportunidade de bater o papo com o Caian, né? Você não me falou qual seria o dia, eu não me programei. Eu percebi, para não beber tudo. Dois Pontos Podcast em todas as mídias e plataformas: Instagram, Spotify, YouTube. Tem também no TokTok, né? Assim que você fala? No TokTok. Então dá uma salve lá pra gente. Hoje o nosso convidado da vez é o recordista. O cara que teve votação de prefeito, apesar de estar na condição de vereador. Vamos brindar aqui, Ramon Fernandes. Difícil trazer esse cara aqui, a correria demais. Eu brinquei com ele aqui na recepção, que é o vereador deputado. Anda mais em Salvador do que em Jequié. Mas lógico que Jequié agradece por você estar, né, sempre presente lá nos gabinetes, né, nos secretários, junto ao governador, porque, claro, é trazendo sempre benefício para Jequié e também para nossa região. Seja bem-vindo, Ramon. Obrigado, Dan. Obrigado a toda a produção, Sérgio, pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui e nos colocamos à disposição, né? Falar um pouco da nossa trajetória, falar um pouco do nosso dia a dia, né, na Câmara, como você colocou aí também, junto a outros entes, junto ao governo do estado, né? Algo que já é natural para mim, já tenho contato já direto com algumas figuras, secretários, enfim, e é algo que eu faço realmente com muito gosto. E a gente tem que procurar soluções. Quando você falou aí de estar em Salvador, numa secretaria, em um órgão, uma autarquia, a gente tem que procurar soluções para o nosso povo, e onde tiver realmente possibilidade de encontrar essas soluções, nós temos que ir atrás. Ramon, normalmente o vereador ele tem uma segmentação, seja ela área, por exemplo, o vereador é da área da saúde, outro é da área do esporte, tem outros que tem localidade específica, o bairro, um distrito, uma zona rural, e você é um vereador que já vai para o terceiro mandato, né? E todos os 3 mandatos, todas as 3 eleições, você foi votado na cidade toda. É algo que você, inclusive, sempre citou isso nas reuniões. Existia um planejamento para isso ou foi algo que surgiu naturalmente e você falou, pô, é interessante isso, porque de fato é atípico você ter um vereador na condição de ser votado em todos os bairros, você ir nos distritos tem voto, você vai na zona rural tem voto, como é que é? Houve um planejamento para isso? Inicialmente não. Inicialmente a gente não teve esse planejamento. Logo quando a gente iniciou nossa trajetória, quando eu me candidatei pela primeira vez, e todo mundo que é candidato pela primeira vez tem esse pensamento de que tem que procurar realmente, inicialmente, as relações de amizade, quando você vai iniciar um processo de campanha, né, procurar os amigos, a família, enfim. E inicialmente não havia um planejamento de conduzir, né, a nossa eleição ou até o nosso mandato em si dessa forma. Mas com o passar do tempo, a gente vai realmente com mais amadurecimento, né, tomando conhecimento da forma como a gente pode se programar e planejar. A partir do momento que eu, na minha condição de vereador, né, e fui o vereador eleito mais votado nas últimas 3 eleições, e graças também a uma relação que a gente tem também com o deputado, e o deputado é um deputado a nível de estado, graças a essa relação, eu também, o meu mandato se tornou dessa mesma forma. Eu procuro atender a cidade como um todo. O deputado trabalha pelo município de Jequié, assim como outros municípios que ele representa. Então eu conduzi o meu mandato também dessa forma e ficou muito natural, espontâneo, a nossa representação alcançar diversos bairros. E quando falo diversos bairros mesmo, eu tive uma votação expressiva em todos os bairros de Jequié. Jequiézinho, que é o bairro mais populoso, tive uma grande votação. Jequié... Quando você fala grande, você está falando das 3 eleições. Nas 3 eleições. A primeira foi um voto mais solto, né? Tirei uma votação expressiva em diversos bairros,
Mas a segunda, na minha reeleição, já foi algo mesmo mais planejado, né? E a partir do momento que a gente também tem amigos, colaboradores em diversos pontos da cidade, isso se torna natural. Hoje eu tenho amigos que me ajudam, né? No Mandacaru, no Curral Novo, no quilômetro 4, quilômetro 3, Jequezinho. E também a forma de a gente conduzir o nosso mandato, prestando assistência indistintamente às pessoas. As pessoas que nos procuram, que pedem algum tipo de apoio, né? A gente procura dar realmente o apoio, a assistência. Obviamente tem as atribuições do vereador, a gente sabe que é legislar, fiscalizar, mas também fazer reivindicações para os bairros, distritos, povoados que ele porventura represente. E isso se tornou natural. A partir do momento que a gente tem essa relação dentro de casa com um deputado, a nossa figura se tornou a ser realmente bastante requisitada, procurada para atender demandas em diversas áreas, né? E em todos os locais da cidade. Então foi uma coisa realmente natural que foi acontecendo, e eu me sinto muito feliz com isso, porque eu não me sinto, às vezes pessoas ou parte da população gosta de colocar aquela pecha, fulano é vereador do bairro. Uhum. Eu não gosto dessa pecha de vereador de bairro A, de bairro... O vereador da saúde. Exato, eu também não gosto dessa. Eu trabalho com esporte, eu ajudo campeonatos, eu consigo viabilizar também junto com o governo do estado material esportivo para ajudar times amadores. Na área de saúde a gente também tem acesso, que a gente consegue intermediar junto ao governo do estado, às vezes quando tem uma dificuldade aqui no âmbito do município. Eu me envolvo com tudo, né? O pessoal sempre fala que o vereador é o agente político mais próximo da população, e é verdade. As pessoas que têm algum tipo de dificuldade procuram muito o vereador, e o vereador tenta interceder para ajudar, né? Gostaria muito que na realidade, né, na vida, no nosso dia a dia, não acontecesse dessa forma. As pessoas, quando tivessem um problema na área de saúde, se dirigissem às unidades de saúde, sem precisar. Né, o político não deveria estar se envolvendo com esse tipo de situação, né? Para isso existem os órgãos, as repartições, que as pessoas deveriam naturalmente se dirigir, né, a essas unidades e resolver. Mas a gente sabe que na prática não é o dia a dia, a realidade não é assim, né? Eu moro, por exemplo, de frente a uma secretaria de saúde e me deparo ainda e vejo, infelizmente, as filas lá do Serage, né? A dificuldade que existe às vezes em algumas unidades de saúde. Então a gente se depara com muitos problemas, e a gente, né, eu enquanto vereador não posso, né, ser omisso. As pessoas, quando me procuram para poder interceder junto a uma secretaria, junto a um órgão, enfim, a gente tem que estar lá, nos colocar à disposição. Afinal, nós somos agentes políticos, né? Eu sou um agente político, eu sou um servidor público, né? Então as pessoas depositaram um voto de confiança para que a gente pudesse realmente corresponder e estar lá realmente sempre ativo, né? Dando atenção e não se escondendo dos problemas. Então, voltando um pouco, Ramon, da sua história, a gente sabe, quando você fala que está próximo de um agente político, é o deputado, e o deputado estadual é o deputado Euclides Fernandes, que inclusive esteve aqui, né? Deixar a Sérgio aqui o link aqui para a turma também ver o podcast que a gente teve com ele aqui. Nessa história política do deputado, a gente sabe que é uma história já de longos anos. Ele foi o mais longevo na Câmara de Vereadores, e eu acho que também, se tratando de Jequié, na Assembleia Legislativa, também tem deixado sua história. Você já tinha essa projeção, esse desejo de ser um vereador, de estar também na área política, ou houve um trato do seu pai de lhe chamar e dizendo: olha, eu percebo em você alguém que realmente possa me representar, dar continuidade? Como é que foi esse processo para você hoje ser vereador, inclusive um vereador muito ativo, muito atuante, digamos assim, muito bem representando o grupo político e principalmente seu pai? Olha, Dan, eu convivo no dia a dia de política desde que eu era criança. Como você colocou, o deputado foi vereador por 8 oportunidades aqui em Jequié. Então toda a minha trajetória de vida foi realmente acompanhando o dia a dia. Ele era vereador antes de você nascer. Antes de eu nascer, ele já era vereador.
Então, eu acompanhei, naturalmente, a gente foi acompanhando. Eu até brinco, né, brincar nas reuniões, né? Eu sou advogado porque meu pai é advogado. Sabe aquele filho que quer se espelha no pai, ou a filha que se espelha também na mãe ou no pai. Eu me tornei advogado porque meu pai é advogado. A questão de me tornar vereador ou um agente político, eu obviamente iniciei minha trajetória, fui estudar, fiz faculdade em Salvador, estudei Direito, passei no AB, me formei em Administração, enfim. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que foi o Euclides Júnior, que é o Euclides Júnior, já foi vereador do município, ele já havia sido eleito no ano de 2008, e em 2012 ele não obteve êxito. Eu estava em Salvador, ocupando uma diretoria de uma secretaria, e com a derrota de Euclides Júnior, ele não sinalizou que não tinha mais interesse na disputa. E ali foi um momento que dentro de mim aflorou o desejo de decidir ser candidato a vereador. E não foi nada planejado, não foi nada encaminhado, foi um desejo natural. No momento, não percebeu que aquele momento... Obviamente não haveria possibilidade dele e de eu, né, de mim, ocuparem o mesmo espaço. Não tem a condição de dois irmãos serem vereadores. Poder disputar até poderia, mas não cairia bem. Mas dificilmente chegaria a êxito. Exatamente. Dois, né? Mas aí, a partir do momento que ele tomou a decisão de não ser, eu já tinha esse gosto. Inclusive em Salvador, quando eu morava em Salvador, eu acompanhei muito o dia a dia do deputado. Foram 8 anos acompanhando o dia a dia do parlamentar, do deputado estadual Euclides Fernandes. E lá foi um aprendizado muito grande para mim. Já havia sido aqui em Jequié, quando ele era vereador, e eu cheguei a acompanhar também. E lá também eu acompanhei. Inclusive, participei do mandato dele. Né? Dei sugestões, projetos de lei que foram aprovados. A gente participou lá, dando sugestões. O dia a dia das discussões, acompanhei sempre nas comissões de justiça, de finanças. Então aquilo foi criando para mim também um desejo de estar envolvido. Além de que as melhores recordações que eu tenho na minha vida, na minha infância, foram em momentos que a política realmente partidária, né, estava inserido. Eu tenho recordações do deputado, na época então vereador, em momentos, por exemplo, em distritos aqui de Jequié, em que ele realizava, por exemplo, conseguia viabilizar entregas para algumas localidades. Eu cito aqui, por exemplo, Santa Clara, Santa Rita, que ele era representante da Caatinga, e a gente via a satisfação das pessoas que tinham em receber o político, em receber essas entregas, e aquilo ali foi despertando em mim, desde muito novo. Já havia esse sentimento dentro de mim, e aquilo foi despertando em mim. Né? O que aconteceu quando eu decidi ser candidato em 2016 foi realmente que a oportunidade apareceu, a primeira oportunidade apareceu em 2016. Mas talvez se tivesse aparecido antes, eu teria sido candidato até antes. E aí, né, como eu falei, decidi ser candidato, consegui conduzir a eleição, e a eleição, todas as minhas eleições foram conduzidas por mim mesmo. Então, eu acho que eu tinha essa vocação, né? E graças a Deus fui exitoso, né, nas 3 eleições e me sinto uma pessoa realmente realizada no dia a dia enquanto agente político, porque eu tenho plena consciência de que o meu trabalho que eu faço no dia a dia traz, e eu já trouxe algum resultado de alguma forma para aqui, para a cidade, para a zona rural, enfim. Então eu realmente me sinto muito realizado em todas as áreas. Sou autor de diversos projetos de lei na Câmara. Consegui... Era desse assunto que eu ia tocar, porque muitas vezes a gente vê o questionamento da sociedade da seguinte forma: fulano é vereador por 2, 3, 4 mandatos, e pô, como é que esse cara é vereador? Como é que ele consegue se reeleger? Né? A gente não vê ele fazer nada, não vê ele atuar em nada, porque muitas vezes até as pessoas acham que o vereador é executivo, né? Acha que está lá no poder de fazer, e realmente não é assim que funciona. Mas quais são os projetos?
quais são as atuações que o vereador Ramon Fernandes já teve a oportunidade de apresentar, de algumas das, inclusive, serem aprovadas e que beneficiou a sociedade Jequié? Olha, primeiro é essencial você distinguir o papel do vereador, né, do membro de uma Câmara de Vereadores, né, de um prefeito. Legislativo é uma coisa, executivo é outra. Infelizmente ainda a população ainda tem essa confusão, confunde muito, né, o papel de um vereador e o papel de um prefeito, ou o papel de um deputado. Apesar que o deputado hoje tem uma condição, né, melhor, hoje com emendas que você consegue. Me permita rapidinho aqui abrir um parênteses. Você não já pensou em apresentar uma proposta igual a essa do deputado? Por exemplo, o deputado tem as emendas impositivas, que é aquela emenda que ele pode destinar. Você já pensou em apresentar um projeto como esse? Eu sou autor de uma lei aqui no âmbito do município que tornou obrigatório o pagamento das emendas dos vereadores. Ah, que bom. Mas a gente ainda tem dificuldades, né, do cumprimento dessas emendas. Então a gente precisaria realmente de uma participação junto a outros órgãos, como o Ministério Público, para que se faça valer realmente o cumprimento dessas emendas. Assim como também sou autor de um projeto de lei que tornou, né, uma emenda lei orgânica, na verdade, que tornou obrigatório o pagamento das subvenções. Esse sim trouxe um resultado efetivo. Para quem não sabe, as subvenções são os recursos que os vereadores destinam para as entidades sociais. Então hoje entidades sociais aqui no nosso município que exercem um papel importante, como a PAI, FUAN, Sebastião Azevedo, a GES, a TAI, enfim, recebem recursos que os vereadores destinam e o executivo é obrigado a cumprir sob pena de crime de responsabilidade. Então, por exemplo, essa é uma das leis que eu criei, que eu tenho maior satisfação, porque eu sei que ela trouxe resultado. Então essas instituições, muitas dessas instituições se subsistem ainda graças a esses recursos. Essa verba então é algo obrigado que trouxe repassado um resultado para a nossa sociedade. E eu sou autor, inclusive, em projetos de diversas áreas, na área animal, política animal, na área agora recentemente fui autor de um projeto em conjunto com outros vereadores, colegas nossos, que tornou a obrigatória distribuição do cannabis, né, no sistema público municipal de saúde para pessoas que têm o transtorno do espectro autista. A gente tem essa lei, é uma lei importante e que eu acho que a gente vai ter que travar uma luta para que haja realmente um cumprimento por parte do município. E tem outras leis diversas. Por exemplo, eu sou autor de uma lei que criou o Dia Municipal do Combate à LGBTQIA+fobia, e eu quero deixar claro, eu sou vereador do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu tenho muito orgulho de ser membro. Infelizmente somente eu me elegi como vereador do PT, mas o partido tem bandeiras, e bandeiras que eu me identifico, bandeiras que envolvem a luta contra o preconceito, o respeito à diversidade, o respeito à religião, né, a defesa das minorias. Então é um partido realmente que tem uma história de luta pela classe trabalhadora, e é um partido realmente que eu tenho uma grande satisfação de pertencer, e trago isso comigo também no meu mandato. Já fui do PDT, que também era um partido também da área trabalhista, que defendia políticas públicas também para a educação, e eu tenho também um pensamento que a gente tem que defender realmente uma escola de ensino integral, a gente tem que defender políticas públicas para a geração de emprego e renda. Hoje o nosso município conseguiu avançar em diversas áreas, mas a gente tem que realmente procurar soluções para a geração de emprego e renda, né? Nosso município ainda é muito carente ainda de oportunidades. Há uma necessidade também cada vez maior de capacitação, né, da classe trabalhadora, para que realmente, a partir do momento que você tenha pessoas capacitadas, né, mais qualificadas, a mão de obra mais qualificada tem um valor maior, né, e vai permitir e proporcionar que haja realmente uma atração, né, de empresas, indústrias que possam se instalar aqui no nosso município. Sou defensor também de que realmente se torne cada vez mais um polo de educação,
como por exemplo, a gente pautou lá na Câmara e fez essa indicação juntamente com o deputado na Assembleia da vinda da Universidade Federal da Bahia aqui para Jequié. Então o deputado indicou também a partir de uma sugestão nossa. O nosso mandato é muito entrelaçado com o deputado. Eu realmente troco bastante ideias com ele. Ele, obviamente, representando no âmbito estadual, eu no âmbito municipal, mas a gente está sempre realmente dialogando e a gente procura trazer realmente, apresentar sugestões para ele e ele também apresenta sugestões para a gente. E a gente faz realmente um mandato muito mais enriquecido e apresentando soluções aqui para o nosso município. Bom, você, a gente pode dizer que não é aquele vereador Copa do Mundo, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Acabou a eleição, Dan. Na mesma semana eu já fui a Salvador. Obviamente como ainda tá tendo o segundo turno em alguns municípios, as coisas ainda estão muito fechadas ainda. Camaçari. A eleição de Camaçari lá. Camaçari é uma questão de honra pro PT hoje. O governo realmente se fechou. E eu falo o governo do estado e até o governo do federal. Município. Salvador também. E federal, porque Lula vive lá. E Lula foi em poucas cidades. É uma eleição realmente muito polêmica. Você acompanha os noticiários aqui, blogs aqui na Bahia. Então a discussão que dá é a eleição de Camaçari, que inclusive foi a única eleição que está indo para o segundo turno aqui na Bahia. E voltando aqui, então, como eu falei, acabou a minha eleição aqui em Jequié, eu já me dirigi a Salvador e estou sempre em Salvador discutindo, indo na SERB em busca de melhorias para a parte de abastecimento, né, para nossa zona rural, poços artesianos, sistema integrado de água, né, canos às vezes que alguns povoados distritos às vezes precisam, estamos lá realmente procurando. Na Embasa a gente está lá sempre, constantemente. Recentemente eu fiz um pleito para se a gente consiga viabilizar o sistema de esgotamento sanitário para a Vila Rodoviária, que é um bairro aqui do município de Jequié que ainda não tem o esgotamento sanitário. Então é essencial, assim como foi licitado agora, já está em vias de execução, o do Zibruni, o loteamento Zibruni, que é uma luta antiga do deputado, mas eu estava lá sempre acompanhando o deputado e a gente viu realmente a luta que era, né, demorou 8 anos, se eu não me engano, e às vezes as pessoas não entendem porque demora tanto, porque você às vezes tem que licitar um projeto executivo, tem a questão de dotação orçamentária, que não é um projeto barato. Por exemplo, o Zibruni foi uma licitação na casa de 50 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então são 417 municípios que às vezes a Embasa tem que estar lá. Nós estamos falando de investimento Bahia. Exatamente, nível de Bahia. Cidades têm essa mesma necessidade, tem essas mesmas se fosse solicitações. A cargo do município, o município não teria nunca uma condição de fazer um investimento desse. E às vezes são obras que são às vezes pouco percebidas pela população. Na verdade, mas essenciais para a qualidade de vida das pessoas. A máxima de que o político não tem interesse nessas obras, né? Que não são obras que são vistas, né? Que a fala não dá voto quando você faz uma obra que as pessoas não veem. Mas isso aí, claro, é a parte, né? Que tem político. Mas é isso, é o que eu digo. O político que tem responsabilidade, e eu falo isso que o programa Água para Todos foi um programa que veio do governo Jacques Wagner, que levou água para milhares de municípios. Né? Me permita, tá sempre colocando seu pai, até porque você tem sempre citado também o deputado estadual Cleiton Fernandes. Desde do governador Jacques Wagner, que tem esse projeto, ele tem levado as zonas rurais aí, as cidades, os distritos, zona rural, povoado. Esse investimento, ele tem destinado. Quantos povoados desse tem? Isso aqui em Jequié, por exemplo, o Baixão é um distrito, né? Geralmente os distritos são atendidos mais pela SERB, que é a Companhia de Engenharia Rural do Estado da Bahia. Então, a água de zona rural envolve muito a SERB. Mas tem alguns povoados e distritos que são mais próximos da cidade que conseguem ter a solução resolvida através da Embasa, que é até melhor, que é uma água mais tratada, de qualidade. Por exemplo, o Baixão recebeu água, foi no governo de Jacques Wagner, com a luta do deputado Euclides. Você pega as queimadas agora, já vai ter a segunda etapa que vai alcançar Poço Dantas. Eu agradeço. Inclusive serão cerca de 280 novas ligações que serão feitas. Você sabe da problemática lá que as queimadas ampliou muito o número de sitiantes, né? Inclusive algumas ligações feitas de maneira irregular. E prejudicou muito o abastecimento de água para alguns sitiantes. Então está sendo feita uma ampliação que
já vislumbra justamente contemplar, inclusive melhorar essa questão do abastecimento. Mas geralmente a água, quando envolve água para a zona rural, geralmente é SERB. A SERB que trata. Nova Esperança, por exemplo, tem um sistema integrado de água. Foi também no governo de Jacques Wagner, né? Nova Esperança, Castanhão, Ouro, que foi emenda do deputado. Agora na Jiboinha está sendo realizado também um sistema integrado de água, emenda do deputado Euclides Fernandes. Oriente Novo, também emenda do deputado Euclides Fernandes. Então são obras importantíssimas para as pessoas. É impossível hoje você conviver sem água, sem energia. E hoje eu diria que tem até um terceiro elemento, que é a comunicação. É algo, por exemplo, que eu tenho procurado bater nas portas do governo e discutir, que é levar torres de telefonia celular para a zona rural. Perfeito. A comunicação é essencial para as pessoas. Não é nem por questão de prazer, de, sei lá, de entretenimento, necessidade. A comunicação, você se levar sinal de internet, você às vezes não consegue fazer uma chamada de dados, mas uma chamada uma chamada de voz, mas uma chamada de dados hoje nos países de primeiro mundo, hoje a zona rural não vive sem rede de telefonia. E hoje tem distritos aqui de Jiquié que não tem sinal de telefonia. Então, o governo estadual, por exemplo, tem um programa, Fala Bahia. E a gente está lá realmente mergulhado, procurando realmente interceder para que a gente consiga trazer esse programa, pelo menos para contemplar alguns distritos. Talvez não vá contemplar todos, mas pelo menos os principais. E a gente levar inicial, né? Exatamente, levar realmente sinal de telefonia móvel para alguns distritos aqui de Jiquié, porque é importantíssimo. Hoje em dia, os meios de comunicação, hoje com celular, você tendo sinal de telefonia, é possível você realmente ter acesso à informação, a conteúdo. As pessoas podem realmente se comunicar também, as redes sociais, né? Hoje você tem o WhatsApp, que também é um meio de comunicação. Então é essencial para as pessoas ter um sinal de telefonia. Então eu coloco esse tripé aí como essencial para realmente as pessoas na zona rural terem qualidade de vida, energia, água e comunicação. É o essencial realmente para as pessoas terem realmente uma condição de viver melhor na zona rural, porque houve muito êxodo rural. Muitas pessoas saíram, né? A população da zona rural da nossa cidade, muitas pessoas saíram da zona rural e veio para a zona urbana. Mas é necessário, a gente quer uma cidade que tem uma vocação na área de agricultura muito grande. Então a gente tem que realmente procurar estimular realmente para que essas pessoas possam realmente permanecer. Mas para isso é preciso que dê realmente condição para que essas pessoas permaneçam na zona rural. Então, e para isso cabe ao poder público, seja ele municipal, seja ele estadual, tá lá realmente estimulando, dando condição para que as pessoas realmente tenham condições dignas, né? Acesso a esses itens realmente de necessidade, água, energia, realmente estradas são muito importantes na zona rural. A gente é muito... Você vê, né, que antigamente só se falava de estrada. Hoje é muito maior. Ainda né? É muito maior, muito maior. Mas ainda a estrada também é uma problemática da zona rural. É o principal. As pessoas cobram muito. A forma que você vai ter lá realmente de você escoar a produção, o acesso às vezes do ônibus para você levar os estudantes, é essencial você ter estrada. Então a zona rural precisa realmente dessa assistência. Eu atuo muito na zona rural em diversos distritos, e na zona da Mata, na Caatinga, e percebo realmente que as queixas realmente são as mesmas, mas também estão ampliando. Uhum. As pessoas querem mais saúde, atendimento de saúde, querem, como eu falei, comunicação. Então isso é fundamental, necessário para dar assistência ao homem do campo. Vamos pro intervalo, né, Sérgio? Já tá ruindo a unha aí, doido para comer a pizza? Calma, muita hora nessa calma, até porque tem muita pergunta. Agora a parte polêmica tá chegando agora. Se você quer bater mais um recorde, se você tem interesse em bater o recorde, inclusive, do seu pai, número de mandatos como vereador, né? O Sérgio tá chegando aqui para perguntar tudo isso. Por que você tem tanta paixão, já que você nunca jogou bola? Por que você tem tanta paixão? Isso é Sérgio vai te perguntar. Por que você tem tanta paixão pelo futebol, já que eu desconheço? Se tiver algum, por favor, fique à vontade para me corrigir. Mas eu desconheço um vereador nos últimos mandatos que atuou tanto no futebol amador de Jequié. E aí eu falo com orgulho, vou lhe elogiar e lhe parabenizar. Eu falo com orgulho porque, infelizmente, não consegui chegar ao pleito de jogador profissional, mas fui jogador de seleções. Qual o menino, né? Que nunca sonhou, criança, né? Que nunca sonhou em ser Mas já joguei pelo menos na seleção de Jequié, seleção de Tiruçu, já fui campeão.
Não é Sérgio, não. Já, claro. Inclusive, fui campeão do melhor campeonato 2023. Vice-campeão, melhor dizendo, né? Você era o dono da bola, né? Fui considerado um dos melhores jogadores da ABB, rapaz. Melhor campeonato. Ah, pelo amor de Deus. E aí, claro, eu quero que você, depois do intervalo, explique por que você tem essa paixão pelo futebol. Investir tanto no futebol amador, que vive tanta carência hoje. Por exemplo, a gente não tem um projeto, um planejamento, mas é bom saber que tem alguém que ainda sonha, que ainda investe, que ainda ajuda o futebol amador de Jequié, que foi considerado inclusive um dos melhores da Bahia e, por que não dizer, do Brasil há algum tempo atrás. Nós tínhamos, por exemplo, o Campo do Cururu, que chegava lá a ter quase 10 mil pessoas para assistir uma final de campeonato lá. Era sensacional. Mas isso depois do intervalo, já a gente volta. Após um período junino de 2024 movimentado, onde a CS esteve presente em diversos eventos, decidimos estender os nossos serviços para eventos privados de grande magnitude, a exemplo de formaturas, casamentos, aniversários, entre outros. E assim surgiu a CS+. A nossa missão é tirar do contratante todo o peso e compromisso de qualquer detalhe que esteja relacionado a bebidas. Desde orçamentos, compras, preparação, servir os convidados ao recolhimento no final do evento, entregando a tranquilidade necessária ao nosso cliente para que o mesmo foque de fato em aproveitar, celebrar o seu momento especial. CS+, somando e servindo momentos especiais. Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco do 2 Pontos Podcast. Eu queria agradecer de antemão a querida La Forneria, que nos mandou uma pizza maravilhosa. Gostou, Ramon? Deliciosa. Boa, né, bicho? Fininha, sequinha. Já era cliente e é uma das melhores pizzas aqui da nossa cidade. E fantástica. Né? É uma delícia. E também quero mandar um abraço ao nosso querido Caian, lá da CS Loja de Bebidas, que nos mandou aqui uma bebida deliciosa, um vinho, uma cervejinha, um licorzinho belga, licor belga de chocolate. Que delícia. Faço questão que vocês vão lá experimentar. E estamos aqui de volta mais uma vez aqui com Ramon, o vereador mais votado de Jequié. 3 vezes consecutivas, é isso mesmo, Ramon? Terceira vez. Graças a Deus. É só agradecer, né, a confiança do povo, cada vez mais crescente. Eu digo sempre que a palavra que eu tenho é só gratidão. Sim. Pela confiança que as pessoas depositaram no nosso trabalho e vão procurar realmente, a responsabilidade só aumenta. Cada dia mais. Qual é a sensação de ser um vereador assim, mais bem votado e ter, ao mesmo tempo, tanto carinho pelos seus eleitores, ao mesmo tempo, tanta expectativa? Porque foi mais de 4 mil votos, não é isso? Qual a sensação que você tem de ser um vereador assim, tão querido, né, que foi mais bem votado, e ao mesmo tempo esses eleitores criam muita expectativa em você, né, para você corresponder? Claro. Qual é essa sensação? E a sensação é maravilhosa, a gente se sente realmente abraçado, toda a cidade, né, zona rural, e uma sensação, como eu falei, de que
A partir do momento que as pessoas depositam um voto de confiança em uma pessoa, elas entendem que aquela pessoa realmente tem a capacidade, a condição de cumprir aquela missão. Sim. Então, a missão que foi dada para mim foi de representar essas pessoas lá no Legislativo, de poder realmente estar à disposição, né? Eu digo sempre que meu mandato é um mandato muito participativo, né? Eu sempre me coloco à disposição, recebo sugestões das mais diversas, né? Como eu falei aqui no bloco anterior, por exemplo, esse projeto de lei que foi uma criação de um dia municipal de combate à LGBTQIA+, fobia, foi uma sugestão que foi me dada por uma associação, né? Sim. E a gente apresentou o projeto, né? A gente sabe que na Câmara, às vezes, a Câmara tem um perfil, e no interior, na capital, nos grandes centros, realmente isso já tem mudado muito. Mas aqui em Jequié também está em processo de transição, mas as câmaras realmente são muito conservadoras. Ainda trazem um pouco de reação, às vezes, a algumas transformações que a sociedade passa. E esse projeto, por exemplo, que a gente já conseguiu aprovar, nessa legislatura que ainda está acabando, a gente não conseguiu aprovar na legislatura passada. Então eu trabalho com o meu mandato, realmente um mandato participativo, com as pessoas apresentando sugestões. Projeto que a gente teve também voltado para a política animal, né? Criando diretrizes, né? Para políticas públicas, né? Na área animal aqui no nosso município também foi sugestão também de associações de cães e gatos que tem aqui no nosso município. Então eu sou uma pessoa que realmente sou muito aberto a discutir realmente todas as áreas. E voltando à sua pergunta, qual é a sensação? A sensação é isso, é a sensação de poder representar as pessoas em todas as áreas, segmentos, enfim, de poder realmente ter um pouco de cada área, um pouco de cada cidadão dentro do nosso mandato. E como eu falei, nos deixa realmente numa condição de ter muita responsabilidade com aquilo que nos foi delegado, né, outorgado o nosso mandato. Perfeito. A gente conhece que você é filho de um grande político, nosso querido professor e deputado estadual Euclides Fernandes, que ele também já foi vereador. De lá para cá, o eleitor mudou muito. Você, na sua experiência de 3 anos consecutivos, 3 eleições, né, consecutivas, o que você acha que mudou no eleitor? O eleitor está mais exigente? A internet mudou o perfil do eleitor? Como é que está essa questão? Porque antigamente o candidato ele não tinha o poder da internet, né? O poder digital de chegar mais longe, mais rápido, né, aos eleitores. Ele tinha que caminhar, ainda se caminha. Sim, claro. sim. Você vai de porta em porta, você conversa com os eleitores, conversa com o cidadão para ver qual é o problema, né, tal. Mas hoje a internet fez com que dinamizasse mais. Aproximou. Muito, né? Então, assim, qual a sua visão desse novo eleitor? É isso, como você usou até a palavra adequada, que o eleitor ficou mais exigente, né? Então ele tem realmente procurado conhecer mais os candidatos, né? Houve realmente uma transformação muito grande. Eu acompanho política, né? Participo em eleições municipais, obviamente acompanhei muito meu pai. E a gente acompanhou um pouco dessa transformação. São mais de 30 anos que a gente convive. E a gente vê realmente que o eleitor procura se informar mais acerca das pessoas, acerca do dia a dia, do mandato. Apesar que, né, eu enquanto vereador, eu também tenho, vamos dizer assim, uma queixa. As pessoas, a comunidade, a sociedade em geral deveria acompanhar mais o dia a dia da Câmara, para conhecer mais do dia a dia de cada vereador. Porque às vezes, Sérgio, há uma cobrança sem haver um conhecimento prévio, às vezes, das pessoas, das figuras. Eu vejo que hoje tem muitos grupos de WhatsApp e fica, às vezes, algumas discussões, às vezes sem sentido, acerca de determinadas situações, né, o candidato ou vereadores, detentores de mandato, mas que pessoas que às vezes falam e não conhecem o dia a dia, não conhecem a linha de atuação, não conhecem realmente
a figura, a pessoa do vereador, e às vezes fica realmente aquela opinião feita na base do achismo, então, e às vezes injusta, né? Por exemplo, ali na Câmara, por exemplo, tem vereadores que trabalham muito, e inclusive fugindo até um pouco de suas responsabilidades, botando mesmo realmente a mão na obra, assumindo papel que não deveria ser dele, que às vezes deveria ser do executivo, vamos dizer assim. Então, obviamente, cada vereador cada político tem o seu perfil, sua forma de trabalhar. Eu tenho a minha, outros têm outra. Não que a minha seja melhor, que o do outro seja melhor. Uhum. Então, eu até falo com meus colegas, tem várias possibilidades de você conseguir sucesso, de você ter um resultado exitoso. Não existe um ideal, né? Eu acredito que no meu mandato, eu consigo entregar, né, realmente muito algo muito positivo para a nossa cidade, né? E tenho muita tranquilidade. No decorrer da minha campanha, eu fiz muitas reuniões em todos os bairros de Jequié. E sempre coloquei, gente, eu tenho tranquilidade de bater na porta de cada cidadão aqui dessa cidade, porque eu sei do meu compromisso com a cidade, do meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que me entrego bastante. Como eu estava conversando com o Dan no bloco anterior, eu sou uma pessoa inquieta. Eu realmente, se for o caso, me desloco para Salvador. Se for o caso, a gente entra em contato com um deputado federal para procurar soluções. O vereador, por mais que tenha o seu mandato restrito ao âmbito do município, ele tem que procurar soluções para a cidade em todos os entes, seja no governo do estado, seja no governo federal, bater na porta de quem realmente tem a condição de ajudar a resolver esses problemas. Então, eu sou assim. Eu tenho esse pensamento de que eu não consegui resolver aqui no âmbito do município, tem alguma outra demanda que a gente possa resolver no âmbito do estado ou via governo federal, vamos procurar. Então a gente não pode simplesmente cruzar os braços e aceitar um não, sabendo que tem outras possibilidades que a gente possa realmente bater na porta. Então, como eu falei, justamente por tudo isso que você colocou, o eleitor está mais exigente, o eleitor está entendendo, e graças a Deus, isso é importante. As pessoas terem mais conhecimento, a educação é importante, porque as pessoas justamente vão ter a oportunidade de fazer o julgamento, né? As eleições é uma espécie de julgamento se aqueles vereadores, né, corresponderam ou não às expectativas que foram depositadas na eleição anterior. Então, aqueles que realmente foram para a disputa e conseguiram realmente renovar seus mandatos é porque de alguma forma trouxeram algo de positivo, né, aqui para a cidade. E eu sempre tenho tido realmente um retorno positivo e procuro corresponder. Eu tenho minha consciência realmente tranquila de que o meu mandato eu procuro trabalhar de maneira plena. Realmente, eu falo sempre que o meu mandato eu trabalho em 3 esferas, né? Na parte legislativa, que eu acho que é importante, necessária, né? O papel do vereador é legislar. Está lá na Constituição. Então você tem que procurar realmente tá lá realmente criando leis que vão transformar a vida de pessoas na sua cidade. Eu sou autor de diversas leis. Eu passaria aqui o dia todo falando de leis de nossa autoria. Procurar realmente fazer as reivindicações para as comunidades que ele representa, realmente levando entregas, realmente levando benefícios, e procurar realmente ser o contato direto realmente com o cidadão. Que às vezes as pessoas têm criam essa questão de assistencialismo. Tem gente que faz crítica a assistencialismo, sabe? Usa até um termo como pejorativo. O assistencialismo não cabe na política. Mas é inevitável. A gente é procurado. Se você for na Câmara hoje, se você parar lá para ficar lá meia hora, você vai ver que as pessoas procuram o vereador para resolver demandas das mais diversas áreas. E você não vai poder de forma alguma você dizer um não para as pessoas se você tiver condição de dar solução, dar encaminhamento, né? Então a gente procura trabalhar nessas 3 vertentes, dando assistência, procurando fazer entregas, seja através de representantes nossos no município, seja através de representantes
Quando eu falo município, eu falo assim, através da prefeitura, seja através do governo do estado, via um deputado estadual, seja através do governo federal, via um deputado federal, enfim. Então a gente tem que procurar realmente soluções. Então o eleitor está mais exigente porque cada vez mais ele está mais consciente do papel que cada agente político pode realmente representar e de que maneira ele pode ajudar a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade. Perfeito. Então, assim, pelas suas palavras, assim, ser vereador é estar disponível na maior parte do tempo, inclusive nos finais de semana. Integral. Integral. E é integral mesmo. Porque sábados e domingos também acontece. É que você se torna uma pessoa pública. Pessoa você vai pública. para um restaurante, sai com os amigos ou com a família, quem lhe vê, sempre acaba pedindo alguma coisinha. Sim. Eu já recebi ligação 10 horas da noite de situações que a gente teve que bater na delegacia. Sério? Inclusive até lá dar a solução, pagar uma fiança de uma pessoa. Caramba! Sabe? Mas também isso também é uma questão que envolve também humanidade. Eu não falo nem questão do papel do político, enfim. Não se tem uma situação que envolve um amigo. Enfim, a gente tem que estar lá realmente disponível. E é sábado, é domingo, enfim, né? Todos os dias. Como eu falei, o agente político, a pessoa quando tem algum problema lá na sua rua, ou até uma questão pessoal que precisa que haja uma interferência junto a alguma secretaria, ele não vai ligar para o prefeito, ele não vai ligar para o deputado, ele não vai ligar para o governador, ele vai ligar para o vereador. O vereador é o agente político mais acessível. Eu digo sempre, inclusive para eleitores meus que votaram comigo, gente, tendo uma coisa, o seu vereador sou eu, o seu prefeito sou eu, o seu deputado sou eu, enfim, porque quando tiver alguma demanda que envolva, e demanda das mais diversas áreas, até um pedido de uma transferência de um profissional, procura o vereador. Então, o vereador é aquele mais acessível, o agente político mais próximo da população. Então, a gente tem que estar lá realmente. Eu, quando entrei na política, estava bastante consciente disso, né? De que a gente seria realmente bastante acionado. Sim. Entendeu? Mas recebo isso com o maior gosto, entendeu? Senão não estaria aqui, né, cumprindo essa missão pela terceira vez. E entendo bem o papel que eu tenho e as minhas responsabilidades e procuro realmente exercer de maneira plena todas as minhas atribuições. A gente sabe pela sua fala, a gente percebe que realmente o trabalho de um vereador não é fácil. Muita gente até acha que é fácil, né? Porque, como o Dan falou, às vezes não vê o vereador agindo, né? Porque não é um trabalho quase de campo, né? É uma coisa mais, como você falou, legislativa e tal. É só para quem realmente gosta de ser político, de ser vereador, de contribuir para a cidade, servir, é que realmente tem esse dom, esse carinho. Aí, emendando nessa declaração, eu te pergunto assim, o que mais te atrai na política e o que mais você odeia na política? O que mais me atrai em si, né, o papel, justamente o papel do político, de você trazer soluções, né, para a sociedade como um todo. Eu falei, eu estava conversando no bloco anterior com o Dan, que as minhas melhores recordações de minha infância foi justamente em momentos que a gente via a satisfação das pessoas em receber o político. E eu lembro muito bem disso. De receber um vereador, de receber um deputado, um prefeito, era uma festa. E isso, inclusive, foi se perdendo muito com o tempo. Graças justificado, a classe política é responsável por causa dessa perca, dessa credibilidade que foi se perdendo com o tempo de maneira justificada, às vezes com malfeitos, às vezes com votos de confiança que às vezes não foram correspondidos, né? E por isso que hoje o eleitor está cada vez mais exigente, como você colocou. Mas a satisfação que a gente tem quando você consegue realizar, por exemplo, uma entrega é imensurável. Eu pego um exemplo, eu tive numa comunidade aqui no Baixão e a gente conseguiu fazer uma entrega lá de um trator agrícola com implementos. E ali a gente via que a comunidade precisava realmente
necessitava de um equipamento daquele para a sua atividade lá, agricultura familiar, e a gente conseguiu viabilizar junto com o deputado Euclides, e a gente viu a satisfação, a felicidade das pessoas, transbordava daquela entrega. Então aquilo ali nos renova, nos enche realmente de alegria. Então isso realmente é o que justifica às vezes o nosso mandato. Você ter o entendimento de que eu fiz algo que realmente a população ou aquela comunidade recebeu de maneira realmente satisfatória, que entendeu realmente que a gente entende que aquela missão que nos foi dada trouxe algo de positivo. Então, quando a gente consegue realmente trazer algo de positivo para a comunidade, isso nos enche realmente de satisfação. Eu também gosto muito de participar dos debates na Câmara, né? Os debates que envolvem todas as áreas, políticas públicas na área de educação, valorização do servidor, por exemplo, quando há uma discussão envolvendo uma política de valorização dos profissionais, a gente está lá discutindo. Na área de agricultura, a gente está lá também procurando realmente soluções para ajudar a nossa agricultura aqui do município. Na área de saúde, a gente sabe que o problema de saúde é um problema constante, que envolve todos os entes, né? O município tem a responsabilidade maior com a atenção básica, né? O Estado com a questão de média, alta complexidade, né? A parte, por exemplo, de serviço público, transporte público da nossa cidade. É inevitável, a gente sai na rua e a gente vê os problemas que acontecem na nossa cidade. Por exemplo, o transporte público, há queixas constantes da população com um serviço que às vezes não atende às expectativas. Então, todas as áreas, você vê a questão do trânsito em si também, ainda tem pessoas que não estão satisfeitas às vezes com a Zona Azul, ou então com a questão de multas que estão realmente aumentaram muito essa questão da fiscalização, que é algo necessário, mas também deveria haver uma compreensão também do poder público, porque a cultura da nossa população não foi com um acompanhamento tão intenso como está sendo agora. E às vezes a forma como as pessoas estão sendo penalizadas é difícil retirar uma cultura de 120 anos, né, de um trânsito que não foi municipalizado e trazer tudo de uma vez só é difícil. A gente quer, por exemplo, de pessoas, muitas pessoas, eu mesmo fui criado assim, de dirigir aqui no município sem usar cinto de segurança. E de repente você tem câmeras que estão ali filmando as pessoas sendo obrigadas a utilizar o cinto de segurança, por mais que a gente saiba que isso é certo, é o correto, porque vai resguardar, preservar a vida das pessoas. Então, todas essas discussões que são, chegam na Câmara de Vereadores, a gente realmente se sente realmente feliz em estar lá participando dessas discussões em todas as áreas, na área de cultura, na área de esporte, na área de lazer, enfim, a gente participa e procura realmente dar nossas sugestões, apresentar aquilo que a gente entenda que seja o melhor para o nosso município. Afinal, também é papel do vereador apresentar sugestões, e o que a gente quer, no final das contas, todos nós, é que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, cada vez mais próspera, realmente com um desenvolvimento acontecendo, econômico, social, enfim, o que a gente quer é uma cidade cada vez melhor para todos viverem. E o que mais você odeia na política? Às vezes um pré-julgamento, sabe? Eu brinco que eu fui o vereador mais votado em 2 eleições aqui do município, e ainda tem pessoas que não me conhecem às vezes. E às vezes acontece às vezes um pré-julgamento que por parte às vezes de pessoas que às vezes nem conhecem a gente, não conhece o mandato da gente, sabe? O que vereador fulano fez? Aí as pessoas não conhecem, não acompanham nossas redes sociais, não estão no dia a dia da Câmara. Faz aquele comparativo maldoso. Não é nem comparativo, porque não tem nem como comparar se você não acompanha. É difícil você comparar ou fazer uma avaliação do trabalho de uma pessoa se você não acompanha o trabalho de uma pessoa. Nunca ouvi falar que fulano fez alguma coisa. Tá entendendo? Às vezes, quando eu já ouvi, por incrível que pareça, o deputado Euclides está há mais de 50 anos na vida pública. Eu falo sempre, brinco com as pessoas, não é possível que uma pessoa que está há mais de 50 anos na vida pública permaneceria tanto tempo se não tivesse feito algo, se não tivesse alguma qualidade. Não tem condição.
Quantos políticos aqui da nossa cidade passaram aqui, outras figuras muito representativas passaram aqui por Jiquié, se não tivesse entregado algo de positivo. Eu passaria aqui horas falando de entregas aqui no âmbito do município. Mas aí tem pessoas, às vezes, eu não sei se é porque não querem enxergar ou não querem realmente dar o braço a torcer e fazem isso de maneira, às vezes, até maldosa. Sim. Ou realmente não enxergam ou não acompanham, enfim. Então, o pré-julgamento, às vezes, que é feito, às vezes, de determinadas pessoas, as pessoas tinham que ter um cuidado maior, acompanhar. Rede social hoje é importante por causa disso, que aproxima mais realmente, né, nossa atuação, do mandato das pessoas, da população, e é importante. E eu mesmo faço questão de fazer ampla divulgação do nosso mandato. Quem me acompanhar no Instagram, Facebook, vai ver que eu não sou uma pessoa que sou acomodada. Eu saio daqui, viajo, bato na porta. Às vezes a gente não consegue encontrar realmente o resultado de maneira rápida, mas dizer que a gente é acomodado, que a gente não vai procurar soluções, né, para as comunidades que a gente representa, eu não aceito, de forma alguma. Eu sou uma pessoa muito transparente, inclusive com o meu eleitor, com a população. Às vezes eu sou meio ríspido quando alguém faz algum tipo de queixa ou faz uma crítica injustificada acerca da atuação nossa, porque, como eu falei, eu tenho muita tranquilidade do meu trabalho, do que eu faço, e a gente tem que ter cada dia mais uma relação de transparência com o eleitor. Ser transparente. Eu não me escondo, eu sou muito transparente. Perfeito. A gente está vivendo um momento no país, né, já há algum tempo, que o país está um pouco polarizado, né? A gente sabe. Esquerda, direita, Lula, Bolsonaro e por aí vai, né? A gente também percebe isso na cidade, né? Essa questão dessa polarização na nossa cidade. Tal. Como é que você vê essa polarização? Você acha que ela é bem-vinda? Até onde ela é bem-vinda e até onde ela pode atrapalhar a democracia? Eu entendo isso como normal. As pessoas têm visões de mundos diferentes. Tem pessoas... Mas tem momentos que extrapolam, né? Não, sim. Essa é a questão. Você saber estabelecer o limite. Mas as pessoas, é natural, as pessoas têm visão de mundo diferente. Quando você tem fatores que interferem nessas visões, por exemplo, religião, tem pessoas que seguem à risca a sua religião. Então, por exemplo, conceito de família. Sim. Quem é de uma religião específica entende que a família é o homem, a mulher. Sim. Então, aquela base tradicional de uma família. Mas a gente sabe que no mundo, né, atual, no mundo atual não, isso já vem de toda a história, enfim. Uhum. Família vai muito além. Meu pensamento também do que vai muito além de um homem e de uma mulher e de filhos. Família vai muito além. Hoje existe muitos modelos de família e que não deixam de ser família. A questão principal que você colocou aí é o respeito. Sim. A palavra respeito é fundamental. Então o que acontece às vezes com essa disputa esquerda-direita é quando ultrapassa a fronteira realmente de você não respeitar o próximo. Porque se houvesse o respeito, a democracia estaria funcionando de maneira plena. Não haveria depredação, não haveria ataques de maneira justificada às pessoas, o respeito à opção sexual, o respeito à religião, enfim. Todo mundo conviveria de maneira pacífica. Mas a partir do momento que você não tem respeito, é que acontece esses problemas que a gente já tem convivido ultimamente, que não aconteciam. Então a gente cada vez mais está convivendo com situações realmente de desrespeito. E isso não tem a ver com política, isso tem a ver com o ser humano. A política é falho. O ser humano é falho, né? Então é do ser humano. Então as pessoas têm que parar e entender e refletir que a gente tem que respeitar o próximo, independente como eu falei, de raça, de gênero, de opção sexual, de religião. A gente tem que respeitar o cidadão. Às vezes até cada cidadão tem o direito de fazer suas escolhas. E quem somos nós para julgar Sim. o outro?
Até esse ódio ele é alimentado até pelos próprios líderes políticos. Sim, sim. Que não sabem, como você falou, que não sabem se expressar direito, falam alguma coisa errada e como tá todo mundo, como a religião... E querem pregar aquilo como verdade absoluta. Exato. E única. É porque assim, como você falou também, como na mesma forma que existe a religião, a política para muitos é uma religião. Sim. E os seus líderes são como seus deuses lá. Então, às vezes que eles falam, até por um vacilo, como a gente falou, que o ser humano é falho, às vezes eles falam uma coisa errada, todo o eleitorado entende daquela forma e toma como lei e parte para cima. Então, assim, é complicado. É complicado. A política, eu entendo a política como um meio de transformar a vida das pessoas. Sim. Mas não transformar no âmbito pessoal, transformar de maneira coletiva, entendeu? De maneira que realmente sadia, que você vai realmente mudar a perspectiva nas mais diversas áreas, na área social, enfim, todas as áreas, mas não nas questões de cunho pessoal. A política não é para transformar as pessoas, modificar o pensamento das pessoas, as questões de cunho pessoal, mas as transformações coletivas, como eu falo, políticas públicas que envolvem todas as áreas, geração de emprego, na área de saúde, enfim, a política sadia é essa. Quando você utiliza a política como instrumento para querer mudar o pensamento das pessoas, aí você está desvirtuando a política. Então as pessoas, como eu falei, todas as pessoas têm suas opções e tem que se respeitar elas. Obviamente, a partir do momento que você tem uma opção que vai atingir o próximo, aí já está o caminho, as coisas caminhando para o lado errado. Então você não pode também querer propagar o errado. Então a gente tem que propagar o respeito, propagar o certo. Eu sou católico, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu tenho minha família, mas eu também tenho respeito às pessoas, às opções das pessoas, a diversidade. Isso, como eu falei, isso é inclusive a bandeira do meu partido. Então a gente tem que ter esse pensamento. Não é inadmissível hoje a gente viver da forma como está hoje, realmente com essa questão de propagar o ódio, né? Não aceitar que a pessoa tenha aquela escolha. Não, é isso que está... Procurar apaziguar. Exatamente. Isso hoje é o que nos preocupa. A Câmara, por exemplo, de Vereadores de Jequié vinha sendo uma Câmara muito conservadora. Muito conservadora. Hoje ela está realmente mudando aos poucos, a sociedade vai se transformando e as representações vão acontecendo. Hoje, por exemplo, eu falo sempre, eu parabenizei após a eleição as 2 mulheres que foram reeleitas aqui no município de Jequié, mas eu entendo que a representação feminina deveria ser maior na Câmara. A gente deveria ter mais mulheres na Câmara. Afinal, nós temos hoje um mundo que tem mais mulheres do que homens. Você acha que isso é por causa de quê? Cultura. O histórico, geralmente aquela questão. A gente ainda vive em uma sociedade muito machista. Até o próprio eleitor, na hora que faz a opção do voto, ainda tem aquela imagem de que o perfil do político tem que ser homem. Uhum. Então, a gente tem muitas mulheres preparadas que podem ocupar uma vaga lá na Câmara. Então, da mesma forma que envolve questão de raça. A gente podia ter pessoas realmente pretas, pessoas que poderiam estar lá ocupando de maneira realmente representativa lá a Câmara. Hoje a Câmara tem um vereador que é gay e que eu tenho certeza que fará um grande trabalho lá na Câmara também. Então a gente tem que a Câmara tem que ser o espelho da sociedade. Não pode ser só a representação de uma parcela da sociedade. Então a gente teria que ter realmente uma Câmara bem representativa. E eu torço que isso aconteça de maneira até mais rápida. Entendeu? Eu estou inserido lá, mas o fato de estar inserido lá não quer dizer que eu entenda que a Câmara, obviamente os 19 que foram eleitos lá, têm todos os méritos de estarem lá representando. E eles também têm bandeiras que vão representar lá, mas a gente precisa personificar realmente que pessoas possam representar de maneira
realmente cada vez mais presentes, ativas lá na Câmara, pessoas que representem realmente, seja o espelho da sociedade, para estar lá realmente levantando essas bandeiras. Então o que eu espero realmente dessa política, voltando para aquela questão que você falou, a do ódio, é a questão do respeito, entender que a sociedade hoje se transformou muito porque era de 20, 30, 40 anos atrás, mudou muito mesmo. Então a política também tem que acompanhar essas transformações. Então o cenário no legislativo, no executivo, a gente vê hoje mulheres sendo prefeitas, a gente vê mulheres ocupando cargos de alto escalão, né? Então, da mesma forma tem que acontecer no judiciário, deveria haver uma representação maior feminina, né? No executivo, no legislativo. Então a gente tem que esses espaços têm que ser ocupados realmente de maneira representativa, seja na questão de gênero, seja na questão de raça, para que a gente tenha realmente cada dia mais uma sociedade mais justa. E também, de certa forma, que tenha também pessoas capacitadas. Obviamente. Não apenas para preencher, exatamente. Um requisito Concordo. Tem que ter a capacidade. E nessa situação envolve a questão da educação. Sim. Então, o investimento na educação é fundamental para que alcance realmente todas as classes, realmente todas as pessoas. A educação é importantíssima para que justamente tenhamos pessoas mais capacitadas, porque também não adianta, como você colocou, colocar pessoas às vezes que não tenham a condição, o preparo, né, de estar lá ocupando aquela vaga lá na Câmara, né? Eu entendo até que deveria haver um critério maior para que pessoas ocupassem determinadas funções públicas, porque a função, assim como existe, você quando vai fazer um concurso para juiz, obviamente que na eleição não tem nada a ver com concurso, mas exige que a pessoa tenha formação em direito, que tenha conhecimento. Na Câmara, que é uma função muito importante, criar leis passa pela Câmara. Então, se você colocar pessoas que não têm uma base de conhecimento mínima que seja, o que a gente vai esperar de uma Câmara? Para fiscalizar, acompanhar, julgar, né, as contas, porque a Câmara também exerce um papel, às vezes, de julgar contas de prefeitos, enfim. Como é que você vai fazer um papel adequado? Realmente a gente não pode esperar algo de positivo. Então é por isso que às vezes acaba existindo, às vezes, distorções, algumas situações realmente que nos envergonham em muitas cidades, justamente porque há realmente essa falta de critério, a falta de capacidade, às vezes, de pessoas ocupar determinadas funções públicas, que são funções muito importantes. Você ser um governador, tem que ter uma pessoa preparada. Se ser um prefeito, tem que ter uma pessoa realmente preparada. Você vai governar uma cidade, né? Infelizmente, a gente vê hoje no Tribunal de Contas rejeições de contas por questões absurdas. Verdade. Absurdas, né? Da mesma forma, na Câmara, você tem que ter pessoas que tenham a capacidade de estar lá, cumprindo seu papel de maneira plena. Na Assembleia, na Câmara Federal. Então, você vê que, por exemplo, anos atrás, existia muito essa questão de voto de protesto. Tiririca, enfim. O voto de protesto. E eu tenho percebido, e até que em nível de Bahia também. Sim. Eu não vou citar nomes, que não sei, até antiético. Mas a gente está vendo que a percepção do eleitor está mudando. Essa questão de voto de protesto, vou votar... Da revolta. Voto da revolta não está mais permanecendo do jeito que estava. Então, figuras que se elegeram em legislaturas anteriores estão tendo dificuldade de permanecer. Então o eleitor está sendo mais criterioso. A linha hoje vai mais pela parte ideológica. Ou também pela questão da política tradicional, mas pela questão o voto de protesto em si, isso está se perdendo. Então as pessoas estão realmente fazendo suas opções, mas por outras vertentes. Estão estudando realmente como vão depositar o voto. Você falou um negócio interessante aí sobre a questão de um político ser responsável e ser capacitado. Isso é importantíssimo, porque um político capacitado, ele sabe como atuar, de que forma atuar, até para ajudar mais e melhor.
trazer resultados. Exatamente. Você faz parte de um partido de oposição. Mas assim, você foi o mais votado do que até candidatos da situação. Isso para você representa alguma coisa? Assim, quer dizer alguma coisa em relação ao eleitorado? Sim e não. O fato de eu ter sido mais votado não quer dizer necessariamente que a avaliação que o eleitor fez em mim se baseia em algo voltado ou relacionado com o executivo. Uhum. O eleitor, e eu tenho convicção que boa parte do eleitor que votou em mim votou na pessoa de Ramon, não foi no partido. Necessariamente por uma questão às vezes partidária, nem uma questão que envolva o executivo. Uhum. Foi pela minha linha de atuação, pela história que a gente tem na política de Jequié, né, que eu digo que eu carrego também uma história, Sim. não só minha, como de meu pai. Uma história de política que trouxe resultados para o município de Jequié. Então, é um mix de avaliações. Obviamente, hoje Jequié você tem um gestor que tem uma avaliação positiva, né, da sua gestão, e isso impactou realmente de maneira significativa na eleição de muitos vereadores que são da base. Mas na minha situação não se encaixou. Eu não sou um vereador da base, mas da base municipal, mas eu tenho relações, obviamente, com o governo do estado. Mas independente de questão de ser base ou oposição, eu falo isso também para o eleitor, a partir do momento que você vota em um representante, o vereador, você tem que votar na pessoa e entender o papel que ela vai exercer. Você não vai votar o vereador porque ele é vereador de base ou de oposição. Tem que entender se o papel que ele vai exercer lá na Câmara, ele tem condição, ele tem capacidade, ele pode cumprir bem a missão. Porque estritamente na lei, como está posto na lei, na Constituição, lá não existe oposição nem situação. Lá diz as atribuições do vereador, na Constituição diz lá, legislar, fiscalizar, reivindicar. E isso todos os vereadores podem fazer, sendo base ou oposição. Sim. Nada impede você de fazer uma indicação sendo oposição, de fazer uma indicação ao prefeito. Perfeito. Então, da mesma forma, sendo base. Enfim, então, a atribuição do vereador é essa. Quando você vai votar em um representante, você tem que fazer a avaliação baseado naquele perfil, daquele candidato, de que maneira ele pode contribuir para a sociedade. E não se ele é base ou oposição. Por mais que às vezes a gente saiba que na prática isso às vezes interfere de maneira positiva. E a prova disso foi que os vereadores a base do prefeito conseguiu eleger um número significativo de vereadores. Eu, na verdade, fui o mais votado sem pertencer à base. E acho que esse resultado é fruto do meu trabalho, em primeiro lugar, e fruto do histórico que a gente tem no nosso município, de trabalho, de entregas, realmente de luta no dia a dia, que independe de questão de prefeitura, como eu lhe falei, né? Nossa luta não se resume a estar lá junto, a buscar soluções no município, mas também no estado, e a gente procura atuar de maneira firme, não é 3 meses antes da eleição, é 4 anos, então eu trabalho 4 anos. Hoje o celular, aqui, a gente recebe uma mensagem, uma solicitação, pede para a gente interceder numa situação que envolva uma situação lá junto a um órgão, uma autarquia, a gente já está lá resolvendo uma situação. Então o trabalho é isso aí, você está disponível, atender as pessoas e procurar dar solução. Você pode ter certeza que se você cumprir bem a sua missão, não é você ser base ou oposição, você vai ser bem sucedido, você vai conseguir êxito, porque cada dia mais as pessoas estão tendo essa percepção de quem corresponde e quem não corresponde. Você sendo, como você falou, você sendo bem posicionado a favor da população, não importa a base, não importa que partido você faça parte. Eu falo sempre, Sérgio, que na Câmara, por exemplo, se chegar uma matéria que seja do Executivo, se for uma matéria que a gente entenda que vai trazer retorno, que seja necessário, a gente terá sempre nosso voto. Eu não vou votar não de maneira irresponsável, de jeito nenhum. Perfeito. Assim também não vou dizer amém, né, Claro. para tudo.
né? Você não vai ser oposição por ser oposição. Por ser oposição. Você vai ser oposição consciente a favor do povo. Eu vou cumprir meu papel. Eu não gosto nem de ser taxado como oposição nem base. Como eu falei, para mim não existe. No regimento da Câmara não existe maioria nem minoria. Não existe base nem oposição. Existe partidos políticos e vereadores. Os vereadores. Então, ser taxado dessa forma é algo que foi criado na cultura política, entendeu? Mas a gente hoje cumpre o nosso papel procurando dar soluções e eu, da mesma forma, fiz enquanto base. Quando tinha projetos que a gente entendesse que poderia trazer algum tipo de prejuízo para a população ou que fosse algo que não fosse realmente trazer um retorno positivo, a gente queria saber por que havia encaminhamento daquele projeto. Eu votei em projetos impopulares. Eu vou citar, por exemplo, a cobrança da contribuição de iluminação pública, que era um projeto impopular, mas que trouxe um resultado positivo. A gente vê, por exemplo, que a cidade melhorou muito essa questão da iluminação pública. E houve uma reação muito grande da população no momento que foi pautado esse projeto. A gente votou, por exemplo, na questão da reforma tributária, que houve reajuste de determinadas impostos, taxas. IPTU, por exemplo, o IPTU de minha casa, por exemplo, aumentou 3 vezes mais. Mas também a gente tinha um entendimento que o IPTU estava defasado. A planta genérica de valores os valores venais de determinados imóveis. Eu lembro que a CDL e a CIG levantaram essa bandeira, foram... Os valores venais de imóveis, tinha imóveis do centro de Jequié que estavam avaliados na forma como estava a planta genérica. Imóveis de 400 mil estavam com 40 mil e pagando determinados impostos de maneira proporcional, né, as alíquotas a valores que não correspondiam mais à realidade. Então, política social, política de maneira justa, tem que ser feita dessa forma. Quem ganha mais, quem mora em áreas mais nobres, tem que pagar mais imposto, isso é justo. Aqueles que moram em locais realmente que são que não têm acesso a determinados serviços públicos de maneira mais fácil, tem que ter uma contribuição menor. Então, justiça social é isso. E, por exemplo, quando a gente votou a reforma tributária e tratou de temas como esse, a Câmara observou isso. Pessoas que moram em residenciais, pessoas que moram em periferia determinadas da cidade, a gente tem que entender que essas pessoas não poderiam pagar um IPTU elevado. Agora, pessoas que moram em áreas centrais, que têm acesso mais fácil a determinados serviços públicos, têm que pagar um imposto que faça realmente justiça social. E é importante que você tenha uma arrecadação. O município tem que ter arrecadação própria. Senão a gente não conseguiria ver, por exemplo, ruas mais pavimentadas, né? Requalificação de unidades de saúde, requalificação de escolas, enfim, creches. Então, como é que você faz? Você não tem uma varinha mágica para fazer. Então, você tem que ter arrecadação. Isso, a vida em sociedade nos coloca nessa situação das pessoas pagarem tributos para que esses tributos sejam revertidos, né, em investimentos que vão melhorar a vida da sociedade como um todo. Perfeito. Última pergunta para a gente finalizar. O que esperar do vereador Ramon em 2025? Sérgio, o que a população, o que o eleitor, o que eu falo população porque o meu trabalho não se resume a quem votou em mim. Certo. Não se resume, e eu sou bem claro, meu trabalho se resume à população como um todo, não se resume a um eleitor do Jequezinho ou do Mandacaru, se resume a toda a cidade. O que você pode esperar de mim é realmente muita entrega, muita intensidade. Quando eu falo intensidade é realmente estar me movimentando para realmente procurar realmente soluções e as soluções que eu falo que a gente procura para nossas comunidades são infinitas. Nunca você vai chegar 100% de perfeição, uma cidade perfeita, porque sempre vai acontecer alguma demanda, algum problema. Então o meu papel é estar lá realmente com muita disposição, e eu tenho muita disposição, querer ajudar a minha cidade. Realmente, no âmbito da Câmara, estou lá realmente atento às discussões. Por exemplo, essa semana teve uma teve uma apresentação de prestação de contas do São João de 2024 de Jequié,
e a gente estava lá fazendo nossos questionamentos, da mesma forma com a prestação de contas do município, estamos lá realmente fazendo nosso questionamento, acompanhando, fiscalizando também as questões de licitações, de contas aqui do município, procurando legislar, entender, né, justamente essa transformação que a sociedade vive, entender realmente a necessidade às vezes de você criar projetos de lei que possam trazer algum tipo de retorno para a nossa cidade, procurar também, como eu falei, junto aos deputados estaduais, federais que nós temos representação, que possam ajudar a alocar recursos aqui para a nossa cidade, também próximo ao governador, né? Eu tenho uma relação, eu trabalhei com o governador em 2009, o governador era assessor especial da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu era diretor administrativo. Eu conheço o Jerônimo já há um bom tempo, trabalhei com ele. E eu vejo que, por exemplo, o governador é uma pessoa que realmente tem um interesse realmente em ajudar aqui o nosso município. Já anunciou, inclusive, mais investimento na área de saúde. Está procurando soluções para a questão do aeroporto regional. Então, a gente tem que procurar bater na porta de todos, né? E principalmente daqueles que realmente têm a condição até maior de nos ajudar. E é isso que eu vou procurar fazer, né? E sempre tenho procurado fazer, né? Procurar a partir de agora não, já venho fazendo e vou procurar fazer cada vez mais. Até porque, como eu falei, a votação da gente nos traz mais responsabilidade e nos obriga realmente, nos coloca numa condição que a gente tem que realmente dar o retorno dessa confiança que nos foi dada. E você pode ter certeza que da minha parte não vai faltar disposição, não vai faltar entrega e eu vou procurar realmente corresponder de todas as formas, né, a confiança que me foi dada pela população com os mais de 4.200 votos que eu tive nas eleições. Perfeito. Gente, depois dessa aqui a gente termina nosso episódio de hoje. Quero agradecer aqui vamos dar um brindezinho. E o nosso querido vereador Ramon. Muito obrigado pela sua presença, Ramon. A gente percebeu pela sua fala a experiência que você tem, que a gente tem um bom político lá nos representando, um bom vereador. Eu acho que você vai continuar fazendo ainda um bom trabalho, como você sempre fez durante esses mais de 8 anos, né? 8 anos já de mandato. 8 anos de política, né? De vida política. De mandato parlamentar, mas eu digo que convivência na política eu tenho até mais. Já tem mais, né? Como deputado. Cresceu na política. Cresci. Esses 20 anos aí que o deputado, quase 20 anos que o deputado tem de mandato a nível de estado, eu acompanhei todos os anos, participei ativamente e a gente estava lá sempre, como eu falei, discutindo, debatendo as melhores alternativas que a gente poderia ter realmente para ajudar aqui a nossa Bahia como um todo, né? Nossa Jiqué, porque quando a gente fala de estado, a gente fala de Bahia e faço isso realmente com muita satisfação. Eu digo sempre para as pessoas, a meu respeito, a respeito do deputado, graças a Deus a gente tem uma estrutura familiar boa, muito realmente sólida e eu vivo, a política eu vivo de maneira integral, 7 dias por semana, 24 horas, faço isso com o maior carinho. Então, e no dia que eu não estiver mais envolvido na política, eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade, até porque a gente tem as nossas atividades empresariais, nossa atividade, nossa vida fora, mas a partir do momento que eu ingressei na política, eu tenho que dar um retorno para as pessoas que nos deram voto de confiança, e eu faço isso de maneira intensa, de maneira realmente com muita disposição, e me dou realmente 24 horas, 7 dias por semana para trazer realmente resultado, que é o que as pessoas esperam de mim. Perfeito. Gente, com essas palavras a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Vai lá, dá aquele joinha, comenta quem vocês querem que estejam aqui, entendeu? O que acharam da última entrevista, do último podcast que nós fizemos. Marque o sininho para receber as notificações. E também um grande abraço ao pessoal da La Forneria, os nossos parceiros já de longa data. Muito obrigado aí ao Luciano, ao Léo, ao Thiago. Valeu mesmo. E também a CS, Loja de Bebidas. Meu querido Caian, muito obrigado aí pelo seu apoio. Estamos aqui com o licorzinho aqui de chocolate belga, que é uma delícia. Vinho, a água aqui. Muito obrigado, viu, Caian, por tudo. Um grande abraço.
Até o próximo episódio na semana que vem. Valeu!